mais a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela possa iluminar os nossos corações. Confio pela glória da Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. O livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, na lição Para Isto. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada porcentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entrega-se às formas religiosas e subtrai-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que ora não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelha-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelam colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido. Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam-se à movimentação do bem do mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem os bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Muita luz a todos. Convido agora o nosso irmão Alberto para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador e ao nosso Mestre Jesus. Grande, poderoso Pai misericordioso, Criador do céu e da terra, trabalhadores desta casa, acompanhados de seus espíritos, encarnados e desencarnados, venha a Ti, Senhor, pedir a vossa proteção e abençoe a todos nós que estamos presentes aqui. Ilumine também a mente do nosso palestrante para que possa nos explicar tudo que ensina o caminho de Jesus. E que possamos também absorver toda essa mensagem de todo o coração, Senhor. Agradecemos. Abençoa todos os espíritos encarnados presentes neste ambiente, como assim também aqueles necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Convidamos agora o Roberto para fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seria um constrancenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E diz, para ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma havereis feito que justifique essas posições, porque uns têm, uns nada conseguem, ao passo que outros tudo podem sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conhecer sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus, se é soberanamente bom e justo. Não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida deveriam de uma causa, e porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto o que cada um deve bem compreender por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhe revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Assim seja. Deus é Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Por isso que essas portas abrem, essa casa abre as portas para que nós possamos fazer essa comunhão com Deus. Agradecer pelas dádivas que Ele nos oferece. E pedir força, coragem, sabedoria para que a gente possa continuar a nossa jornada aqui. Porque nós precisamos estabelecer sempre essa conexão com o alto. E essa casa oferece essa oportunidade de comunhão conosco, irmãos que nos encontramos aqui na terra, em provas e expiações, para que possamos também estabelecer a comunhão com os espíritos, benfeitores amigos, que sempre têm nos auxiliado e nos ajudado na nossa caminhada, e a comunhão com o Pai. E por isso que nesta noite, quem vai ficar responsável pela reflexão é o nosso irmão Vitor, de aqui da PAN,
da casa do Centro Espírita Joana Grande. Seja bem-vindo, Vitor, que Jesus te abençoe, te ilumine. Que a paz possa estar com todos nós hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Com muita alegria que estou aqui mais uma vez a convite do professor Raimundo. E hoje eu trouxe como tema a questão da ressurreição de Lázaro em nossas vidas. Vocês conhecem a história de Lázaro, não conhecem? Que Lázaro era muito amigo de Jesus, irmão de Maria, de Marta, moravam na cidade de Betânia. E Lázaro adoeceu e de repente foi dado como morto. Então Marta, as irmãs dele, pediu para que chamassem Jesus, que estava em Jerusalém, que ficava mais ou menos 3, 4 quilômetros de distância, para que Jesus pudesse ajudar o irmão Lázaro e salvá-lo, evitando assim a morte de Lázaro. E aí então Jesus recebe o recado na cidade de Jerusalém, e nesse momento Jesus estava com os seus discípulos, e quando Jesus recebe o recado, ele simplesmente agradece a Deus naquele momento por ter dado graça, e Deus ter aceito o pedido de Jesus para que acontecesse tal situação. Então ele se vira para seus discípulos e diz que Lázaro está dormindo. Ele não disse que Lázaro está morto, disse: Lázaro está dormindo e vamos acordá-lo. E nesse momento eles partem para a cidade de Betânia, e a viagem dura mais ou menos 3, 4 dias. E quando chega lá, Marta anuncia a morte de Lázaro e diz que ele está sepultado. Jesus então pede para que ela tenha fé e que mostrasse a ele aonde Lázaro estava sepultado. Naquela época sepultavam-se as pessoas em cavernas, colocavam dentro da caverna e deixavam lá. Então Jesus segue em direção até a caverna onde Lázaro estava. Chegando lá, uma multidão já o acompanhava para ver o feito. E aí as pessoas dizem que Lázaro já estava fedendo, pois estava ali há 3 dias. Mesmo assim, Jesus pede para que as pessoas tirem a pedra que estava na frente, à frente lá, impedindo a passagem. E quando as pessoas tiram a pedra, pede para que Lázaro saia, dá a ordem que Lázaro vem para fora. E Lázaro então se levanta, começa a andar e vem até a saída. E nesse momento pede às pessoas que estavam ali ao lado para tirarem as ataduras, as amarras que impediam Lázaro de se movimentar. E nisso dá-se a passagem bíblica onde fala da ressurreição de Lázaro. É uma passagem interessante, mas aí ela vai servir hoje como reflexão para as nossas vidas. Aí eu pergunto: quantos Lázaros tem hoje aqui nessa casa, junto comigo? Eu também sou um. E o que tem a ver essa história toda de Lázaro com nossas vidas? Então vamos lá. Jesus então, nesse momento, ele faz o papel de médico. E aí, ele em 3 momentos, ele mostra que Lázaro não estava morto. Onde ele fala que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado para ele. É como se fosse, mais ou menos, uma coisa que deveria acontecer. E que Lázaro teria que vir à terra para que Jesus fizesse essa passagem, fizesse essa situação. E aí então ele fala de outro momento que o nosso amigo dorme e vamos acordá-lo. Em outra passagem, em outro momento, ele fala que Jesus, levantando os olhos para o céu, diz ao Pai: graças te dou por haver me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam para que tu me enviaste. Era como se fosse para mostrar à população quem era Jesus.
O que Jesus veio fazer? Qual era, como diz assim, o poder que Jesus tinha diante da humanidade? Então Jesus era um médico físico ou espiritual? Naquele momento, o que Lázaro precisava recuperar? A doença física ou a doença espiritual? Antes de mais nada, a gente tem que entender qual era a doença que Lázaro estava. E aí a gente divide essa passagem de Lázaro em 3 etapas. A primeira etapa é onde ele pede para que as pessoas retirem a pedra. A segunda é onde ele pede a Lázaro que venha para fora. E a terceira passagem, do momento dessa passagem, é onde ele diz que desatai-o e deixai-o ir. Vamos lá. O primeiro ponto seria retirar a pedra, pois ninguém desperta instantaneamente. O despertamento é gradativo e se condiciona ao funcionamento equânime e perfeito das leis naturais que regem a evolução. A gente não está dormindo e acorda do nada já desperta. Ou seja, quando a gente se acorda, de manhã cedinho, a gente abre os olhos, a gente reflexiona um pouquinho, tipo, acordei. E ali por um momento, ou seja, poucos minutos, ou sei lá, as pessoas ficam ali deitadas, tentando voltar à sua rotina normal. Bom, comigo funciona assim, até porque eu tenho um probleminha de coluna, eu tenho que esperar um pouquinho mais para que a coluna se estique e comece a se movimentar normalmente. E aí a gente fica pensando, refletindo, pensando no que sonhou, no que aconteceu, e por aí vai. Nossa vida no dia a dia fala da mesma situação. Quando a gente está passando por uma dificuldade, ninguém desperta de forma rápida, sempre é lenta. Quando Jesus se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, quando Saulo caiu do cavalo, ele passou um tempo sem a visão. E aí ele passou um tempo se curando, se tratando, para depois vir transformado em Paulo e seguir a sua jornada evolutiva. Nós, quando estamos em transformação, aquilo que é novo em nossa vida demora um pouco para ser adaptado. Bem assim aconteceu com Lázaro. E aí Jesus vem, no primeiro momento que se encontra com Jesus, e pede para que as pessoas tirem a pedra. Nesse momento significa que entre Jesus e o morto havia uma pedra. Entre a claridade e a sombra havia uma barreira. Entre um obstáculo, entre Jesus e Lázaro havia um obstáculo enorme e pesado. Entre nós e Jesus, qual é o tamanho da pedra que existe entre nós dois? Entre eu e Jesus, entre vocês e Jesus. O que impede nossa conexão direta com o nosso cosmos universal? O que nos impede de estarmos conectados com Deus constantemente? Quais são os pensamentos que vagueiam nossa mente que nos impedem de estarmos conectados com a luz, com o divino, com o positivo? Se eu fizer uma pergunta a vocês, hoje, quantos pensamentos negativos tiveram? Vocês diriam quantos? E quantos pensamentos positivos? Então, se a diferença for grande, isso dá a dizer a dimensão da pedra que há entre nós e o próximo, entre nós e o pensamento positivo. Porque se nossa mente está mais tendiosa para o lado negativo, significa que mais distante estamos dos pensamentos positivos. Mais difícil estarmos conectados com Deus. Porque aí veja o seguinte, quando Jesus diz tirai o entulho, ele quer dizer que tire da gente o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Porque nós muitas vezes enxergamos muito mais o negativo do que o positivo. Hoje aqui choveu, por exemplo. Quanta gente reclamou da chuva? Poxa, agora como é que eu vou para casa?
E agora, como é que eu vou no trabalho? E agora, como é que eu vou no banco? E agora, como é que eu vou pegar o menino na escola? Então veja, o quanto a gente reclama das bênçãos divinas. Já perguntou alguém que é lá do interior, que está lá no meio do terreno, se ele está agradecendo ou reclamando pela chuva? E às vezes até nós, às vezes não, sempre somos beneficiados também por essa situação. Mesmo quem que mora na zona urbana, mas a vida fica mais leve, o custo de vida diminui. Mas o que a gente faz? Ou hora de chuveiro, logo agora que eu vou sair. Quer ver coisa quem tem moto. Aí é que reclama. Entendeu, gente? Então veja que como Lázaro estava adormecido, nós também estamos adormecidos para o que Deus manda para a gente, para o que Deus quer de nós. E aí continua. Nesse momento que Jesus pede para tirar a pedra, Jesus faz um convite não é para Lázaro, mas para aquelas pessoas que estavam naquele momento, naquele local. Porque diante das dores humanas, o comodismo muitas vezes acredita que o outro está paralisado de forma permanente, incapaz de modificações da própria vida. Quantas vezes nós vemos uma outra pessoa que está em dificuldade e não fazemos nada? Muitas pessoas não conseguem nem enxergar alguém que está precisando de ajuda. Está entendendo? Vocês conhecem, por exemplo, aqueles que limpam a cidade? Conseguem olhar no rosto dele e identificá-lo sem aquela falha? A maioria das pessoas olham para aqueles que estão carentes e esperam que elas façam o ato de pedir ajuda. Na maioria das vezes ele não tem nem força para pedir. Uma vez eu estava em Aracaju, lá perto de onde minha mãe mora, e minha mãe pediu para mim comprar pão na padaria que tinha no bairro. Fui caminhando e me encontrei com um cidadão que ficava para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Isso 7 da manhã. Aí eu olhei assim e disse, deve estar com fome. Vou fazer caridade. Aí vejo que caridade é bonito eu fiz. Saí, comprei o pão e comprei um lanche para ele. Na volta saí procurando o cidadão para que pudesse dar o lanche. Quando eu dei o lanche, o cidadão estava com tanta fome que ele não conseguia agradecer nem nada. Ele simplesmente pegou o pão e fixou o olhar em mim e não conseguiu falar mais nada. Nesse momento foi a pior parte da minha vida, porque eu saí dizendo, eu vou para o céu. Eu fiz a caridade, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu, agora eu estou feito. Depois eu percebi que a gente faz a caridade interesseira, nada vale. Aí eu disse, poxa, eu perdi a chave do céu, vou para o inferno. Mas o gato é o seguinte, olhar as pessoas que têm dificuldade, olhar para as pessoas que estão doentes, olhar para o seu vizinho que está passando por uma situação difícil e poder ajudar, poder auxiliar. É nesse momento que Jesus, quando diz retirai a pedra, significa para ajudar as pessoas que estão em dificuldade, ajudar aqueles que estão em mais dificuldade do que a gente, porque nós somos solitários, ou seja, somos sozinhos para a nossa evolução espiritual, mas se não formos solidários, não conseguiremos nada. Então somos nós que vamos evoluir por nossas ações, mas se a gente não ajudar as outras pessoas, nada conseguiremos. É tanto que está lá, fora da caridade. Muito bem, a turma aqui está bem treinada. Certo, gente? E aí ele dizia lá continuando, que Lázaro dormia o sono da inconsciência. Nós estamos conscientes das coisas que viemos fazer aqui nesse planeta? Sabemos por que nós estamos aqui? Se eu perguntar a vocês, nós somos daqui da Terra? Somos de onde? Somos do plano espiritual. Todos têm essa consciência? De certeza? Olha que eu vou fazer uma pergunta.
Se nós temos a consciência de que nós somos do plano espiritual, como deveriam ser as nossas atitudes no dia a dia? Nós não pensaríamos no amanhã, sexta-feira, mas pensaríamos no amanhã da nossa volta à vida espiritual. Ou seja, tudo que eu faço aqui, ela vai ecoar no universo. Ela vai refletir lá no plano espiritual. E aí vem a questão: nossas atitudes hoje estão de acordo com o futuro brilhante lá no plano espiritual? Se morrêssemos amanhã, nossa vida lá seria boa ou estaríamos numa situação um pouco difícil? Então nós temos uma noção de como é a nossa vida, porque ainda estamos dormindo para esse lado, ainda estamos como que adormecidos para essa situação. Se estivéssemos conscientes, nós estaríamos num planeta de regeneração adiante, para realizar um plano de provas e expiações. Dormia, Lázaro, a negação de si mesmo. Quantas pessoas se dizem incapazes de resolver a própria vida? Quantas pessoas se dizem incapazes de conseguir um objetivo? Ah, vamos fazer isso? Não, vou não, porque eu não consigo. Vou não, porque eu não sei. Vou não, porque eu não posso. Vou não, porque não dá certo. Não vou me arriscar. E desistem com maior facilidade. Projetos de vida, muitas pessoas desistem fácil. No meu tempo de segundo grau, eu tinha uma colega na sala de aula que dizia: vamos fazer tal coisa, não vai dar certo. Era a primeira coisa que ela falava: não vai dar certo. E tudo começava a fazer, tudo que a gente ia fazendo, ela dizia: isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Resultado: estava errado. Tem uma personagem do Zorra Total antigo que dizia: isso vai babar. Não sei se vocês se lembram dela. Isso vai babar. E aí o que acontecia? Babou. Quando a gente começa nossos projetos de vida com o pé da negação, não vai dar certo. Vai dar errado. Entendeu? Dormir é a questão da incompletude. Ou seja, nós somos capazes de tudo sozinhos, mas a gente acha que necessita das outras pessoas. E aí a gente começa a dizer o seguinte: isso só deu errado por causa de fulano. Isso só deu errado por causa de ciclano. Minha vida não está dando certo por causa de Beltrano. E começa a jogar a culpa em qualquer pessoa. Se não tiver ninguém para jogar a culpa é do presidente que está botando tudo caro. Se o presidente for culpado, a culpa é de Deus que me deu uma vida infeliz. A gente sempre joga a culpa para alguém. Mas Jesus já disse: nós somos deuses, nós somos luzes, somos o sal da terra, faça brilhar a vossa luz. Então somos perfeitos. Só basta o quê? Um pouquinho de fé. E dormia perante seus deveres, suas possibilidades de realização em favor de si mesmo e dos outros. Nós esquecemos dos nossos deveres, das nossas obrigações. Quer ver um negocinho complicado hoje? TikTok, Instagram, Facebook. Por quê? Quanto de tempo a gente perde olhando aqui, podendo fazer alguma outra atividade que fosse mais proveitosa para o nosso dia a dia? E às vezes tem o que fazer, mas se interte ali, e o tempo passa e acabou e você não fez nada. Isso acontece com todo mundo. Está entendendo? Então ele tem que amparar as outras pessoas, porque o amparo aos outros cria amparo para nós mesmos. E aí veja, nós evoluímos com o nosso próprio esforço nos caminhos trilhados por nossa própria decisão, mas seguimos acompanhados de um grupo espiritual a que se vincula, porque nunca estamos sós. Quer ver uma coisa? Vocês aqui conhecem o anjo da guarda, não conhecem? Já ouviram falar nisso? Desde pequeno que a gente escuta, nosso anjo guardião, aquela coisa toda. Quem aqui não tem?
Todos têm. Então, estamos amparados pelo menos por um anjo guardião. E fora os amigos espirituais, e fora aqueles outros amigos que querem colaborar com nossos projetos, por aí vai. Mas aí, o que acontece? Na vida, cercamos de muita gente que estão dispostas a nos ajudar. E muita gente se chega perto da gente para colaborar com nossos projetos. Nós é que não temos. Nós é que reclamamos e que dizemos que as pessoas que colaboram conosco são as pessoas chatas, que ficam pegando no pé, e isso e aquilo. Já pensou se o anjo guardião falasse ao nosso ouvido tudo aquilo no momento que a gente erra? Será que a gente chamaria ele também de chato? Ou respeitaria porque é anjo guardião? E muitas vezes a gente dá um conselho para as pessoas, mostra uma orientação e as pessoas dizem: esse cara não entende nada. E aí segue um caminho, uma direção, sozinho, e aí mais na frente reclama da vida. Então, muita gente se sente preso a situações difíceis, doenças, sofrimentos, provas intensas que lhe paralisam a vontade e a ação. Acham-se incapazes de solucionarem os seus problemas. Por quê? Olha o que acontece nesse quadrinho aqui. Não sei se vai dar para ver vocês aí, mas eu vou explicar. Tem um cidadão vermelho e tem um cidadão azul. O cidadão azul vem e puxa um bonequinho, um animalzinho. E aí ele diz: o que é isso, maluco? O que é que você está carregando? Aí o azul diz: hein? Isso aqui é meu problema de estimação. Como assim? De problema a gente se livra. Ah, é que esse eu me apeguei. E ele fica acariciando o seu problema. Nós temos algum problema, gostamos de estar com ele nas nossas vidas? Muitas vezes Deus já nos mostra a solução, Deus já nos dá a saída. A gente consegue sair daquele problema difícil, mas o que a gente faz? Fica preso naquele problema. Eu conheci uma senhora, ela hoje já desencarnou há um bom tempo, e essa senhora, ela, na época, ela era obesa, ela tinha uma pressão arterial que não baixava de 20, era sempre em 20. O colesterol dela na época era 300, 400, altíssimo. Fora problema de coração, que ela tomava, problema de diabetes, que ela tomava remédio e tudo mais. E aí toda vez que a gente chegava na casa dela, que ela tinha uma dificuldade de caminhar e necessitava de apoio lá na casa dela, e o medicamento ela não conseguia ir comprar na farmácia, a gente tinha que levar até ela o medicamento. Ela chegava e dizia bem assim: isso é culpa dele. Isso é culpa dele. Aí ele quem? Meu ex-marido. Mas foi o que seu ex-marido fez? Meu ex-marido me abandonou. Meu ex-marido fez eu sofrer. Meu ex-marido me batia. Meu ex-marido fazia isso. Meu ex-marido fazia aquilo. E a lista era grande de coisa. Aí ele me deixou. Era a última frase que ela dizia. E tem quanto tempo que ela lhe deixou? Tem 20 anos. Então veja, tem 20 anos que o marido largou a mulher, mas tem 20 anos que ela não largou o problema da vida dela. Ela ainda continua com o problema, ou sentindo saudades do problema. Do problema. Porque ninguém sente saudade de alguém que bate. Está entendendo? Vai sentir saudade do problema. E às vezes a vida, a gente é acostumado a receber tão pouco da vida, aquela fatia de bolo pequenininha, e às vezes Deus vem dar um bolo grande, recheado pra gente, sabor de chocolate ou qualquer outro que agrada a gente. A gente olha para aquele bolo todo bonitinho e diz: é para mim mesmo. Eu mereço isso. Será que realmente eu estou capaz de estar agora nesse ponto de felicidade?
e abre mão daquilo que Deus dá para a gente. Por quê? Porque eu estou acostumado com o problema. Porque eu quero na minha vida problema. Está entendendo? A gente vive em busca disso e acha que a vida é assim. Mas aí eu pergunto, para que é que nós fomos criados? Oi? Estamos aqui para quê? Aprender e para sermos felizes. Alguém sabe dizer em qual parte da Bíblia está escrito que Deus quer a nossa tristeza? Deus quer a nossa infelicidade? Não. Deus nos quer felizes. Deus nos quer bem. E por que nós não conseguimos isso? Porque ainda estamos adormecidos. Infelizmente ainda estamos adormecidos. E a gente bota a culpa nele, em Deus mesmo, por causa da nossa felicidade. E aí se encontram muitos doentes do corpo e da alma, vivendo a ilusão da materialidade, buscando somente anestesia para os sentidos, ao invés de consciência para a alma. A maioria das pessoas hoje buscam a facilidade, porque a facilidade resolve o problema num instante. Por exemplo, não é comparando nem criticando, mas somente fazendo, comparando. Não é criticando, mas vamos fazer uma comparação. Veja só, por que é que casa espírita é um número limitado de frequentadores? E por que que as outras religiões é aquele número absurdo de gente? A diferença está no que é dito em cada religião. Porque na casa espírita você não chega aqui e vão dizer, você vai ser curado. Aqui na casa espírita você vai se livrar, você vai receber a bênção, você vai receber o milagre e vai sair daqui ileso, zerado. Não. Aqui diz o seguinte, caminhe e você vai encontrar. Como Jesus nos ensinou, bate a porta e ela se vos abrirá. Busca e achareis. Mas milagre daqui não encontrará. Então, por que eu vou numa casa que me ensina a trabalhar, se eu posso ir na outra casa que paga para ficar livre do problema? É muito mais fácil, né? Eu posso falar aqui em inglês, fazer a bênção em alemão e você sai daqui tudo abençoado e curado e sem problema nenhum. E meu bolso é isso. Entende, gente? Só que aí eu vou ser um falso profeta. Mas aí, a grande maioria dos doentes deseja somente ver-se livre da dor, o que é justo. Aliás, no processo de cura, mas não representa somente o paliativo no processo de resolução das enfermidades. Isso aí em geral, gente, isso aí tudo nos cantos. Ninguém faz um tratamento de forma correta. Eu sou farmacêutico. O cidadão chega na farmácia e diz, eu quero um remédio para uma dor, porque eu sem conseguir levantar o braço. Meu ombro está doendo. Você manda o medicamento para ele tomar, e ele toma um comprimido hoje à noite, quando amanhã ele vai lá e diz, o remédio não serviu. Aí você tomou quanto? Só tomei um hoje à noite, e não estou bom. E eu não sei fazer milagres. E lá está escrito na caixa, toma um medicamento por 7 dias. A pessoa com um comprimido já quer ficar bom. De que jeito? Está entendendo? Outros tomam remédio assim, rapaz, passa qualquer coisa só para aliviar essa dor, porque sábado vai ter festa no Ira Cardoso e eu quero ir para a festa. E eu não vou ficar sem beber não. E aí fica sem tomar remédio. Não sei o que riram ali, mas tudo bem. Então veja, a inevitável proposta da evolução moral e espiritual conduz o ser humano a enfrentar desafios incessantes, porque os desafios que a vida nos traz, eles nos aprimoram pouco a pouco, e sem a realização da conquista de valores edificantes se faria muito mais difícil. Então, as dificuldades que a vida nos traz, não é para a gente chorar, não é para a gente se lamentar, não é para a gente sofrer, é para a gente
aprender. São as lições que precisamos passar para superarmos isso, porque já somos alunos repetentes. Já viemos com esses problemas de outras encarnações. E se estamos passando pela mesma dificuldade, significa que ainda não aprendemos aquilo que o universo nos propõe para aprender. É como diz aquela história, no primeiro momento, Deus nos dá o amor para que aprendamos. Se a gente não consegue aprender pelo amor, o que acontece? Vem a dor. E a dor ensina muito mais do que o amor. Então a vida aguarda de cada um de nós o nosso próprio esforço para sairmos da situação em que nos encontramos. Alguém aqui vive sem dificuldade? Alguém sorriu, então eu quero depois aprender, viu? Me diga, eu vou esperar lá fora. E aí vem o segundo momento da passagem, que é onde Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Porque Jesus não faz por Lázaro o que Lázaro necessita fazer, que é dar o passo em direção à luz, buscar a consciência e a solução dos seus conflitos. Jesus nunca fez nada que deveria ser de direito do outro. Quando o cego de Jericó pediu para ser curado, Jesus disse: venha até mim. Lázaro, o cego estava lá, uma multidão enorme teve que caminhar até Jesus. E Jesus disse: vinde a mim. Então eu pergunto: nós estamos indo em direção a Jesus? Nós estamos indo em direção à busca de milagres. Nós estamos indo em direção à aquisição de um pouco de conhecimento. Mas seguir a direção de Jesus é diferente. O que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Isso significa que a gente tem que aprender o que Jesus ensinou. E pronto, temos que colocar em prática. Temos que fazer como Jesus fez. Temos que seguir os mesmos passos que Jesus caminhou. Não lá em Jerusalém, aqui nas nossas vidas. Quantas vezes nós vimos Jesus com raiva? Quantas vezes nós vimos Jesus irritado com o vizinho? Quantas vezes nós vimos Jesus impaciente? Está entendendo? Quantas vezes nós vimos Jesus blasfemando contra Deus? Reclamando da vida? O único momento que passa que Jesus pede para tirar o sofrimento é quando ele está perto de ser crucificado. E olha o que ele diz: tira de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E assim foi feito. Nós temos que seguir os mesmos passos que ele ensinou para a gente. Senão, vamos continuar vindo em busca de conhecimento. A palestra é linda, a palestra é boa, a palestra é perfeita e tá bom, não serviu de nada, entendeu? Aí eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma palestra, e aí eu terminando a palestra, a cidadã chegou para mim e disse: Vitor, a palestra sua é linda, sua palestra foi perfeita, sua palestra é boa demais, pena que fulano não estava aqui. Por quê? Porque ela precisava ouvir tudo isso que você falou para aprender umas coisas. Eu digo: e você aprendeu o quê? Não, eu já sei de tudo. Não serviu de nada. Perdido. Porque lá diz lá Sêneca: é parte da cura o desejo de ser curado. Aí eu pergunto: queremos ser curados? Queremos, vamos lá. A gente vai no médico, o médico diz: toma esse remédio, faça esse regime, faça exercício físico, brerê. O cidadão faz um dia ou dois, depois volta tudo ao normal. Quer ser curado? Não. Aí o cidadão está lá, o médico diz: você tem que praticar exercício, vai na academia, faça alguma coisa. O cidadão vai uma semana, outra semana que não vai mais. Eu tenho um amigo que ele diz bem assim, ele é bem gordinho, e o colesterol dele estava alto. Eu disse: vá fazer um exercício.
ele morava em Capela. Essa capela tão linda, tem aquela mata lá, você corre, você faz qualquer coisa, Vita ela não deixa. Aí eu disse, como assim? Rapaz, toda vez que eu me acordo, até às vezes eu me acordo cedo, mas quando eu me levanto, ela me chama de volta. E sei lá quem é essa cama? Aí Jesus diz, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus espera a nossa caminhada até Ele. Jesus espera a nossa atitude, nossa ação. É isso que Jesus está esperando. Porque as bênçãos, minha gente, já está aqui. Os milagres, como já está aqui. Jesus, Deus, o universo, o cosmos, está aqui perto da gente. E está carregado esse ambiente de bênção. O que acontece é, nós vamos com um copinho pegar as bênçãos. A gente pega muito pouco do tanto que é oferecido para a gente. Está entendendo? Oferece-se muito, a gente só pega pouco. Aumenta essa vasilha nossa. Leva um balde, bota uma folha grande aí, gente, para vocês poderem receber essa bênção. Abre o canal. Então, dar os passos em direção à cura, ainda que envolvido pelas limitações naturais do contexto criado por nosso livre-arbítrio, é condição fundamental. Nós não vamos conseguir nada se nós não caminharmos. Porque a vida aguarda de cada um, após os benefícios do corpo e retira as pedras, dê os passos fundamentais em busca da liberdade, da autonomia e da consciência. É como se a gente recebesse a orientação para seguir em frente. Mas quem deve seguir? Somos nós. Entendeu? Mas nós vivemos como o mito da caverna, que é dito por Platão. Não sei se vocês conhecem esse mito. Mas se não conhecem, pesquisem no Google e leiam o mito da caverna de Platão. Lá vocês vão entender o que ele quis dizer com isso. Porque nós vivemos seguindo pessoas que nos mostram um caminho que não é o caminho correto. E por que é que essas pessoas influenciadoras conseguem influenciar tanta gente para um lado que não é bom? Por que é que nós damos tanta ênfase, damos tanto crédito às pessoas que não merecem? Porque volta à mesma situação, a nossa facilidade. A gente está vendo aí agora uma CPI do Tigrinho, o jogo do Tigrinho. Aí a gente diz, poxa vida, como é que uma pessoa consegue se influenciar por uma situação dessa? Através de facilidades. Lá em Aquidauana tem um agricultor que perdeu 30 mil reais. Como? Jogo do Tigrinho. Por quê? Porque viu na internet que aquilo ganha dinheiro fácil. Eu não conheço uma pessoa que conseguiu dinheiro fácil e conseguiu viver na vida feliz. Tudo que vem fácil vai embora fácil. E a gente segue pessoas que não nos mostram um caminho bom. Antigamente, eu falo isso porque na época que eu era jovem, a gente procurava ideias, procurava músicas que mostrassem a gente um caminho. Ouvia-se músicas de boa qualidade. Ouvia-se pessoas que te dessem um norte. Eu sempre cresci dizendo o seguinte: ande com alguém que seja inteligente. Porque você seguindo alguém que é inteligente, você vai conseguir ser inteligente também. Aprende um pouquinho mais. O que é que a gente aprende hoje? O que é que a juventude hoje faz? Eu tenho uma adolescente lá em casa que ela erra e eu pergunto a ela: você errou porque não soube ou porque você errou de propósito? Porque é ensinado várias vezes a mesma coisa. E por que é ensinado várias vezes a mesma coisa e a mesma coisa é errar sempre? Por que eu digo a você o caminho é esse e você erra o caminho 10 vezes? Aí de propósito
ou é porque não sabe? E por que a gente consegue, insiste em seguir um caminho errado? Então, gente, compete a nós ouvir o divino chamado, saindo da posição de vítima do outro ou da própria história, para dar os passos em direção à liberdade, ainda que limitado pelas faixas que constrangem ou pela desnutrição afetiva que o enfraquece. E o último passo que Jesus vem nos ensina é a questão do desatar os nós. E aí eu pergunto a vocês, o que impede de seguir em frente? Quais são as faixas que estão em volta de cada um de nós que está nos impedindo de viver, que está nos impedindo de progredir? O que é que tem na minha mente, o que é que tem na minha vida, na minha atitude, no dia a dia, que não me deixa evoluir? Aí uns vão dizer, eu não tenho sorte. Outros vão dizer, eu não tive a oportunidade. Outros vão dizer outros motivos. Mas vocês conhecem o Neymar? Vocês acham que Neymar chegou a ser jogador de futebol profissional do nada, caiu do céu e foi jogar bola? Quanto treino ele teve que fazer? Messi? A gente tira da vida do futebol. Quantas pessoas conseguiram sucesso na vida? Começando do nada. Silvio Santos, por exemplo, é um exemplo muito grande na vida profissional. Entendeu? Se eles conseguiram, o que impede a gente de conseguir? Isso que eu falo na vida profissional. E na vida espiritual? Se Chico Xavier conseguiu, o que impede a gente de conseguir? Se Divaldo Franco conseguiu, o que impede a gente de conseguir? A nossa doença, o nosso adormecer, a nossa questão de saber o certo e continuar fazendo o errado. Aí eu pergunto para vocês também, é porque não sabe? Entendeu? Ou foi de propósito? Então, o objetivo dessa vida é desatarmos os nós que nós mesmos construímos nessa ou em encarnações passadas. Porque a dificuldade está justamente naquilo que nós criamos. E, como diz a lei de retorno, aquilo que nós criamos, temos que desfazer. Aquilo que nós construímos, temos que desconstruir. E por aí vai. Para finalizar, tem algumas frases que dizem o seguinte: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima do problema e se tornar autor da própria história. Quem falou isso foi Abraham Lincoln. E eu trago um exemplo bem interessante desse fato, é Charlie Chaplin. Já ouviram falar dele? Alguém já conhece algum filme dele? Charlie Chaplin? Filme de humor, digamos assim, não é isso? Bem humorado o filme dele. Mas vocês sabiam que aquilo ali é conto da história de vida dele? Não sabiam, né? Então é o cotidiano da vida dele que ele percebia no dia a dia e transformava em humor. E nós? O que fazemos com as nossas dificuldades do dia a dia? Transforma em humor ou seguimos lamentando? Sêneca diz o seguinte: devemos ter uma visão mais clara das coisas e suportá-las com um espírito sereno, pois é mais humano rir da vida do que lamentar. E aí eu vi um texto esses dias que, foi um palestrante ontem lá. O palestrante dizia o seguinte: quanto mais a gente lamenta da vida, mais difícil a vida se torna. Achei a frase dele interessante. Não sei onde ele achou, mas ele falou isso ontem. Quanto mais a gente lamenta da vida, mais a vida se torna difícil. A gente pode pegar isso com isso dali. E aí, esse outro escritor diz o seguinte: que você precisa morrer algumas vezes antes de realmente viver. A gente precisa deixar morrer aquilo que impede a gente de seguir.
A gente precisa deixar morrer aquilo que nos impede do nosso progresso, que nos impede de seguirmos em frente. Porque se ficarmos amarrados ao bichinho do problema, mais difícil se torna a nossa saída e a nossa evolução. Certo, gente? E só para lembrar, Deus está na vida do homem, mas o homem só percebe na medida e intensidade em que estiver em Deus. Deus está em todos os ambientes, Deus está em todo canto, Deus está aqui nesse momento agora, mas só percebe Deus se a gente se dispor a se conectar com Ele. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Então, espero que tenham entendido. Essa foi a proposta da noite. E espero que saiam daqui ressuscitados, dispostos a lutar pela vida, dispostos a encontrar o caminho para a felicidade. Porque estamos aqui para o nosso progresso, não para a nossa lamentação. Certo, gente? Obrigado, professor. Obrigado a todos. Que a paz esteja sempre com todos nós. Agradecemos aqui pela oportunidade da reflexão da noite e vamos nos preparar para a gente poder fazer a prece final. Deus Pai do mundo, iluminado, somos todos os seus filhos, sequiosos a Deus, sequiosos os seus braços, amorosos, para que nos apoie, para que nos ajude nos nossos processos. Porque muitas vezes, Senhor, nos encontramos na condição de lado, mas precisamos escutar a tua voz, ouvir a consciência de cada um de nós, ouvir para que possamos remover as pedras de obstáculos à nossa vida e ao nosso caminho, para que possamos, Senhor, desatar os nós, porque todos nós estamos designados, Senhor, para a tua felicidade. Por isso, ó Pai, derrama as tuas luzes amorosas sobre cada um de nós que vivemos aqui, mas que essa luz se estenda também para os nossos lares e principalmente para aqueles nossos afetos ou também os desafetos, Senhor, que ainda se encontram perdidos nas trevas da ignorância. Por isso, ó Pai, dá-nos também força, coragem e sabedoria para que possamos continuar a nossa jornada e pedimos ao Senhor da Messe que envie operários para a nossa messe, porque sabemos que a messe é grande e os operários são muitos. Por isso, ó Pai, que o teu amor, que a tua paz, que a tua humanidade infinita permaneça sempre em nós hoje e sempre. Muito bom, né? Então, gente, agradecido e ficamos pela reflexão da noite e estamos sempre prontos para também estar à disposição quando necessitar. Tá? Então, dizer a vocês que
as essas dos nossos estudos, depois tu passas e tu também vai ter necessitar, estamos aqui para poder ouvir. Sem dúvida aí, talvez também aí, nós vamos trabalhar em 20 irmãos, para ver, a gente abençoe, um bom dia.